De volta. Ganharam balinha? A vantagem de ser do presencial aí, ó. Tá vendo? O pessoal de casa não teve, né? Essas aqui nós. Essa aqui. Aqui você tá medindo as calorias da bala? Então me dá ela aí, eu compro pra você. É muita, viu? É muita caloria. Nossa, 300 em cada. Então vamos lá. Então a gente entra agora na fase dos recursos. Então a gente já sai daqui hoje com a nossa apelação prontinha. Muito tempo que não cai uma apelação, hein? Nós já tivemos desde a entrada em vigor do novo CPC, ou seja, desde o exame 20, 2 apelações. Tá? 2. Já há um bom tempo não é cobrado apelação. Então, todo cuidado é pouco. Salvo engano, última no exame 23. 23 ou 22, tá? Então, uma boa hora para voltar à apelação, todo cuidado é pouco. Tanto a apelação quanto o recurso seguinte, que é o agravo. Então, vamos, pessoal. Olha só. Quando a gente fala em apelação, você vai comigo primeiro lá para os artigos 1009 a 1014. Vejam. A apelação, pessoal, é o recurso por excelência, né? Dos recursos, é o mais importante, é o mais usual na vida do advogado, é aquele para o qual a FGV dá mais atenção de uma forma mais tradicional. A apelação, você tem que lembrar comigo que ela é um recurso cujo cabimento foi bastante alterado nos últimos anos, com o Código de 2015. Nós temos o recurso de apelação cabível em 3 situações. Quais são as 3 hipóteses de cabimento da apelação? Vamos lá. Letra A. A apelação cobrada em 100% dos exames anteriores. Em 100% dos exames anteriores, a apelação foi a apelação mais simples, a apelação contra a sentença. A apelação contra sentenças. Tá no caput do 1009 comigo? Tá. Da sentença cabe apelação. Como eu costumo dizer, vocês fizeram opção por civil, e a prova de civil tem essa grande vantagem. Ela é uma prova que cobra aquilo com o que o advogado lida. Não é uma prova de armadilhas, não é uma prova de surpresa, não é uma prova de peça inusitada, é uma prova que cobra aquilo que está dentro das necessidades e dos limites de alguém que está saindo da faculdade. Então, por isso que a apelação padrão do nosso exame é a apelação contra a sentença, e apenas contra a sentença. É você ter uma sentença desfavorável e querer reformá-la. Mas cuidado, está no 1009, essa palavra sentença, ela tem que ter aí uma referência a um artigo que eu acredito que o seu CPC faça, do que é sentença. Por acaso aí no 1009 está feito referência ao artigo 203, parágrafo 1º? Se sim, passe um marca-texto, se não, coloque vide artigo 203, parágrafo 1º. Você vai precisar da remissão a esse artigo, porque quando você for falar lá na peça, que a gente vai tratar daqui a pouco, que da sentença cabe apelação, você vai falar, trata-se de sentença nos termos do artigo 203, parágrafo 1º, e que contra a sentença cabe apelação nos termos do 1009. O que é sentença nos termos do artigo 203, parágrafo 1º? Sentença, o que me interessa aqui, porque eu não estou falando de execução ainda, sentença é o ato do juiz, pessoal, que implica uma das hipóteses do artigo 485 ou 487, ou seja, extinção do processo sem resolução do mérito ou com resolução do mérito, e põe fim à fase de conhecimento e põe fim à fase de conhecimento. É por fim como um todo, viu, gente? É por fim como um todo. Porque eu tenho repetido isso. Se o ato do juiz põe fim apenas à parte do processo, não se trata de sentença, mas de decisão
interlocutória. Então, cuidado com essa confusão que é comum. Se o ato do juiz põe fim a parte do processo, não é sentença, é decisão interlocutória. Para ser sentença, tem que pôr fim a tudo. Tem que pôr fim a toda a fase de conhecimento. E isso é sentença. E contra essa sentença cabe apelação. Agora, se a nossa banca quiser dar uma variada na sua peça e cobrar a apelação de uma forma um pouco diferente das anteriores, que foram essas, eles vão colocar a letra B. E eu acho que está na hora de cobrar a letra B. Porque até então, eu achava ainda um pouco prematuro exigir, o código tinha mudado há pouco tempo. Agora eu acho que já está na hora de, se cair a apelação, colocar a apelação da letra B, que é a apelação que eu estava comentando com a Júlia ali no intervalo. Ó. É a apelação contra a sentença, e decisões interlocutórias que não desafiam agravo de instrumento. É a sentença, decisão, apelação contra sentença e decisões interlocutórias que não desafiam agravo de instrumento. Você vai fazer comigo, então, agora um raciocínio. Eu já tinha feito esse raciocínio anteriormente, agora nós vamos fazê-lo de uma forma definitiva. Gente, vamos combinar o seguinte. Se você, na leitura de um enunciado, passar por um trecho que informe o proferimento de uma decisão interlocutória, eu vi uma decisão interlocutória no processo. Qual é a pergunta que você vai se fazer? Cabe agravo de instrumento? Diante de uma decisão interlocutória, vamos fazer um trato. Você vai se fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta? Cabe agravo de instrumento? Você vai para onde? Para o 1015. Porque o artigo 1015 é o artigo que traz as principais hipóteses de cabimento de agravo. Nós vamos passar por elas daqui a pouco. Se você enquadrar numa hipótese do 1015, Késia, você vai interpor agravo de instrumento. Se não couber agravo de instrumento, o que você faz? Nada. Você espera o processo seguir. Aí lá na frente vai ser proferida uma sentença. Aí quando você apelar, você vai atacar aquela decisão interlocutória. Vamos usar o seu exemplo, Júlia. Exemplo. Esse é o exemplo que eu espero para sua prova. Porque esse é o exemplo clássico. E a FGV trabalha com o clássico. É esse aqui, ó. A Júlia entrou com uma ação em 2018. E nessa ação, lá bem na fase inicial, o juiz, Júlia, indeferiu a produção da prova. Você tinha falado pericial, não foi? Então vamos usar o seu exemplo, ó. Indeferiu a produção da prova pericial. Isso é uma sentença ou uma interlocutória, Júlia? Isso é uma interlocutória. Qual que é o trato que a gente fez? Diante de uma interlocutória, você vai fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta? Cabe agravo? Se você for ao 1015, você vai achar agravo lá? Não, não tem agravo de instrumento contra indeferimento de prova. Não tem. Pode procurar, não precisa ir lá não, mas precisa procurar que não vai achar. O que você vai fazer? Nada. Espera o processo seguir. Aí, Júlia, em 2019, o juiz profere uma sentença de improcedência. Você perdeu. Você fala, pudera, nem fiz a prova. Aí agora, você vai interpor apelação. Aí na apelação, você já me disse a resposta quando a gente conversou. O que você vai fazer? Você vai abrir um capítulo que vai chamar de preliminar. Você vai abrir uma preliminar de apelação para atacar o quê, Júlia? Para atacar essa decisão interlocutória. Lá na preliminar. E quanto a essa preliminar, o que você vai pedir, Júlia? Você vai falar assim, ó, tribunal, o juiz não deixou eu produzir a prova pericial e a prova pericial era extremamente necessária. Houve cerceamento de defesa. O que você vai pedir ao tribunal?
para cassar a sentença e mandar voltar, para você produzir a prova. Só que você pode parar aí, Júlia. Vai que o tribunal entende que não tinha que fazer a prova. O tribunal fala assim, não, tinha que produzir essa prova mesmo. Não, essa prova era absolutamente impertinente. Aí você então supera essa preliminar e vai abrir um capítulo, como a gente vai fazer na peça daqui a pouco, para tratar do mérito, para atacar a sentença. Para atacar a sentença propriamente. Aí aqui, quando você ataca a sentença, seu pedido é o quê? Para reformá-la. Você fala, se vossas excelências não entenderem que era caso de fazer a prova pericial, então reforma a sentença, o juiz aplicou mal a lei. Julgue procedente o meu pedido. Essa é a segunda forma, esse é o segundo modelo de apelação, que eu acho que está na hora de cobrar. Por que eu digo que está na hora? Por exemplo, a FGV já tinha cobrado contestação antes. A contestação padrão. Aí depois de já cobrar contestação padrão algumas vezes, ela falou assim, vamos dar uma apertadinha. Como que eles deram uma apertadinha? Colocando a reconvenção. Apelação. Apelação sempre foi modelinho padrão. Está na hora deles falarem, vamos dar uma apertadinha? Vamos colocar agora uma exigência de preliminar de apelação? Que não é nada demais. Igual não foi nada demais na reconvenção, não foi nada muito complexo. Mas é uma apertadinha. Está na hora. Colocar essa apelação aqui como uma preliminar. Nós vamos fazer daqui a pouco a peça e depois o Juliano vem e faz a prática. Mas você tem uma terceira espécie de apelação. Essa eu já não acho tão factível assim. Essa já não tem tanto a cara da FGV, por isso que eu vou passar por ela rapidamente. Porque a gente não pode falar que não vai, né? Porque a gente queima a língua. Mas de acordo com o perfil da banca, a gente vai fazendo um filtro. Essa já não tem tanto a cara da fundação, que é a apelação apenas contra decisões interlocutórias. Apenas contra decisões interlocutórias. Isso aqui já tem cara de questão discursiva. E você já tem isso no seu caderno? Ah, tem. Nós vamos achar. Você vai voltar aí no seu caderno, sei lá, 8, 10 páginas, quem tem caderno, vai chegar lá na aula audiência de conciliação. Foi na aula passada. Você vai chegar lá assim, voltando umas 8, 10 páginas. Audiência de conciliação. Está imediatamente antes da contestação. Imediatamente antes da contestação. Então tá fácil localizar a contestação. Antes da contestação aí, tem um tema que chamou assim, da audiência de conciliação ou mediação. Já achou? Ah, você não veio a essa aula? Então aproveita. Você vai ter uma segunda chance. Nem sempre a vida dá uma segunda chance. Você vai ter agora, ó. Então veja bem. Achou? Não? Achou não, Fernando? Pode deixar, Fernando. Depois já caíram tantas que ao final a gente pega. Audiência de conciliação. Enquanto vocês estão localizando, eu vou rever então. Quem não comparece à audiência, achou? Quem não comparece à audiência, como é que é o seu nome? Tiago. Quem não comparece à audiência de conciliação gera o quê? Ato atentatório à dignidade da justiça com multa de 2%. Aí eu coloquei no seu caderno, o Tiago vai conferir para mim, uma situação que foi a seguinte. Tiago, imagine, eu simulei uma questão discursiva da sua prova, que eu coloquei assim. Imagine, Tiago, que você é advogado de um sujeito e que o sujeito não foi a essa audiência, mas que ele mandou uma justificativa para não ir. Só que o juiz virou e falou assim, não aceita essa justificativa. E aplicou, Mariana, a multa. O que é isso? Sentença ou interlocutória, Júlia? A decisão que aplica a multa. Interlocutória. Porque para ser sentença tem que pôr fim ao processo, lembra? Qual que é a pergunta que você vai fazer quando você se deparar com uma interlocutória? Cabe agravo? Se você procurar no 1015, vai achar agravo, Tiago? Não. Então o que você faz? Nada. Deixa. Só que diferentemente do que eu simulei aqui, Tiago, nessa aula, eu disse que você, ao final do processo, ganhou ou perdeu? Ganhou. Lá no final você tem uma sentença a seu favor.
sentença de procedência. Então você vai cair nessa hipótese aqui, gente, de interpor uma apelação contra a decisão e contra a sentença? Você ganhou. Mas e aquela decisão que aplicou a multa? Como é que você vai discuti-la? Apelação. Então vai ser uma apelação da letra A, gente? Vai ser uma apelação da letra B? Vai ser uma apelação apenas contra a decisão interlocutória. Olha como é fácil. Quando ao longo do processo é proferida uma decisão contra você, por exemplo, essa decisão que aplica uma multa, e você no final, Késia, ganha, você não vai apelar da sentença, vai? Você ganhou? Você vai dar um tiro no pé? Mas você vai apelar para atacar apenas aquela multa. Então essa é uma apelação que tem mais cara de questão discursiva. Esse caso aí do seu caderno, agora você achou? Esse caso aí da audiência de conciliação, por exemplo. Não para peça, eu acredito. Eu acredito que tem mais cara de questão discursiva. Para peça, ou é a padrão, ou é essa aqui com um ingredientezinho extra, que não tem nada demais. Lembrou desse caso, Pamela? Achou aí também? Beleza. Ótimo. O recurso de apelação, pessoal, ele é dirigido a quem mesmo? Ao juízo ACO ou ao juízo de quem? Isso aqui não é a peça ainda não, tá? Isso é teoria ainda. Ele é dirigido ao juízo ACO. Ele é dirigido ao juízo ACO, que é o juiz que sentenciou, o juiz que proferiu a sentença. O juízo ACO, pessoal, eu te pergunto, ele pode exercer juízo de retratação? Ele pode ler a sua sentença, a sua apelação e falar assim, olha mesmo, esse cara tem razão, e voltar atrás? Em regra, ele pode fazer isso, sim ou não? Não. Apelação não. Em apelação, a regra é não ter juízo de retratação. O juiz bate o olho na apelação e fala assim, nossa, errei mesmo, hein? Não tem o que fazer. Tem que mandar para o tribunal e esperar reformar. Mas existem duas exceções que nós vamos, ao lado aí do 1010, fazer. Quando o 1010 fala que a apelação será dirigida ao juiz, eu queria duas referências aí para você lembrar em quais situações o juiz pode se retratar. São duas. Uma está aqui, ó. Uma está no artigo 332 e outra está no artigo 485, parágrafo 7º. Então, ao lado aí do 1010, faça referência a esses dois artigos. O 332 é um artigo que você estudou comigo. O artigo 332 é aquele que permite ao juiz julgar o pedido liminarmente improcedente. Lembra? Quando o pedido contraria a jurisprudência, o juiz pode rejeitar de cara. Essa apelação tem possibilidade de retratação, o juiz pode voltar atrás. E a apelação do 485, parágrafo 7º, sabe o que é essa? 485 é o artigo que fala das hipóteses em que o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Toda vez que o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, a apelação eventualmente interposta permite ao juiz se retratar. Só essas duas, tá? No CPC, só essas duas. No mais, o juiz não pode se retratar. Nunca caiu uma apelação na nossa prova em que o juiz tivesse a oportunidade de se retratar. Além disso, o juízo ACO, ele determina a intimação do apelado, para o apelado apresentar o quê mesmo, gente? O apelado apresenta o quê? Contrarrazões. Nós vamos ter que colocar isso na peça. Requer a intimação do apelado para querendo apresentar contrarrazões. E depois disso, o que o juiz faz? Remete os autos ao tribunal. Remessa dos autos ao tribunal. Em 100% das vezes, qual era esse tribunal? O Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça? De Justiça. Porque em 100% das nossas peças, a justiça competente era a Justiça Estadual. Nunca tivemos uma peça na Justiça Federal.
Porque na Justiça Federal você tem principalmente questões envolvendo entes públicos federais. E quem gosta de propor ação contra ente público federal é o povo da sala ali do direito administrativo, é o povo da sala do direito tributário. Aqui no cível, as nossas peças sempre foram para a Justiça Estadual, então é ao TJ. Então é remeter os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. E o mais importante é o que você vai escrever agora. É que essa remessa dos autos ao tribunal respectivo é sem juízo de admissibilidade. O artigo 1010 tem que ser grifado aí nesse parágrafo, que fala que após a intimação do recorrido, o juiz remeterá os autos ao tribunal diretamente, sem juízo de admissibilidade. Achou? Parágrafo 3º. Mas isso não é o mais importante, porque isso eu pressuponho que você sabia. O mais importante é o que vem agora, que foi uma questão de primeira etapa de um dos exames anteriores. Fiz essa questão ontem na turma de exercícios ali do lado, ó, na turma para procurador do município de Contagem, que é um concurso que está em breve. Fiz essa questão para eles, porque eu falo, sabe, o pessoal está fazendo prova de procuradoria, de magistratura, Ministério Público, eu levo as questões do exame de ordem. E eu falo, não desdenhe é questão de exame de ordem não, viu? Porque as questões de exame de ordem da primeira etapa são mais difíceis do que a maioria absoluta das questões de concursos públicos aí, de Ministério Público, magistratura, da primeira etapa, claro, né? As questões de exame de ordem são muito inteligentes, por isso que o índice de reprovação na primeira etapa é tão grande, por isso que vocês têm muito mérito em estar aqui. A primeira etapa é muito difícil, porque são questões de casos concretos, e uma delas foi a que eu fiz ontem ali, e que envolve esse tema. Lá nas provas, eu não esqueço, fiz ontem de manhã essa questão, falava que a Mariana propôs uma ação e perdeu. Tendo perdido, ela interpôs uma apelação. E o juiz Wacó percebeu que ela tinha perdido o prazo da apelação e declarou a apelação intempestiva. Perguntava o que ela tinha que fazer. O que você, como advogado da Mariana, faria se o juiz, na sua prova, desrespeitasse o que está escrito aqui? Porque, gente, isso não é problema dele. Se a apelação foi interposta em 140 dias, ele tem que processar essa apelação e mandar para o TJ. Se não tem preparo, isso não é problema dele, ele tem que mandar essa apelação para o TJ. Se não cabia a apelação no caso, isso não é problema dele, ele tem que mandar para o TJ. Então a pergunta é, o que fazer na nossa prova se, por exemplo, uma discursiva for montada em que o juiz não respeite essa norma? Em que o juiz, como fez na questão que eu fiz ontem de manhã, reconhecesse a intempestividade da apelação e não deixasse-a subir ao tribunal. O que a gente faz? Vamos fazer... Oi? Isso. Muito bem, Fernando. Se não tem a referência no 1010, parágrafo 3º de vocês? Se não tem a referência no 1010, parágrafo 3º de vocês, façam a referência ao artigo 988. O artigo 988 dá a resposta para o que fazer diante de um juiz que faz juízo de admissibilidade numa apelação quando não poderia tê-lo feito. Vide artigo 988, inciso 1. Qual é a resposta? Cabe reclamação. O que é reclamação? Reclamação é uma ação que você ajuiza lá no tribunal. Reclamação é uma ação que você ajuiza lá no tribunal. O que está escrito no inciso 1? Cabe reclamação a requerimento do interessado do Ministério Público para, inciso 1, preservar a competência dos tribunais. Porque quando o juiz de primeira instância não deixou a apelação da Mariana subir, ele usurpou a competência do tribunal. E para preservar a competência, ajuiza-se reclamação. Essa é uma ação que eu ajuizo perante o TJ. Ação de competência originária. Aí o que o TJ vai fazer se concordar comigo? Vamos pensar juntos. Propus a reclamação, o tribunal julgou procedente. O que o TJ vai fazer? Oi? Perfeito. Manda remeter os autos. Vira para o juiz e fala, manda subir essa apelação. Isso não é um problema de Vossa Excelência. Muito bom. Ótimo.
Um cuidado especial que eu queria de vocês diz respeito aos efeitos da apelação. Aqui para a questão discursiva também, tá? Porque a peça, ela não entra na questão dos efeitos. Então aqui é estritamente para uma questão se tudo for mantido como vem sendo feito. Uma apelação ela é recebida no efeito devolutivo, Júlia? Sim. Todo recurso tem efeito devolutivo, né, gente? Todo recurso tem efeito devolutivo, porque ele devolve ao judiciário a análise da matéria. Agora, a apelação tem efeito suspensivo? Tem. É o único recurso que tem efeito suspensivo por força de lei. Nenhum outro recurso no processo. Tá vendo como é que às vezes a palavra nenhum não é errada? O pessoal tem medo, né, quando fala nenhum sempre. Às vezes essa palavra é cabível. Nenhum recurso no CPC tem efeito suspensivo automático, senão a apelação. A apelação é o único recurso que, interposto, suspende a eficácia da decisão. Você não pode executá-la até o tribunal julgar. Mas esse degrau não é o mais importante. Esse tópico da matéria tem 3 degraus. Esse é o primeiro. O segundo degrau é situações em que a apelação não tem efeito suspensivo. Então eu vou colocar aqui uma vírgula e um salvo. Todo mundo com 1012 aberto? Não tem que decorar. Então você tem que saber que o artigo 1012 traz 6 incisos, não são 6 incisos no parágrafo primeiro? Que são 6 situações em que a apelação não tem efeito suspensivo. Me dê, Rodrigo, no 1012, parágrafo 1º, um exemplo de apelação que não tenha efeito suspensivo. Mas calma, Rodrigo. Eu não quero que você me dê qualquer exemplo aleatoriamente. Eu quero que você, com o seu conhecimento, corra os olhos aí nessas hipóteses de apelação que não tem efeito suspensivo e me dê uma que tem cara de FGV. Nossa, você foi na melhor. É a que mais cobra. Você foi na melhor. Qual que é que ele foi? Ele foi no ponto. Isso é que é entender a prova, gente, tá vendo? É ter a leitura do exame. Estudar para exame de ordem e para concursos públicos não é sair estudando loucamente tudo que vem pela frente e ler tudo que... É ter a leitura do exame que você vai fazer, conhecer a banca, conhecer o perfil das questões e estudar de forma direcionada. Você foi no ponto. Não vai ser o único exemplo que eu vou dar. Talvez se você me desse um outro, eu também ia dizer a mesma coisa. Eu acho que são 2. Se você tentar arriscar o outro... Isso, a Mariana já foi na outra. Então, para quem não está ouvindo nada, que está do lado de lá, vamos escrever. Ó, eu vou pegar as 2 hipóteses. Uma que o Rodrigo me deu e a outra que a Mariana me deu. Aqui, ó. Hipótese boa. Vou começar pela da Mariana, só porque ela é mais fácil, Rodrigo. Aqui, ó. Sentença. E eu interponho assim, não, inverte. Apelação contra sentença que condena ao pagamento de alimentos. Essa tem muito cara de prova nossa, não tem, ó, Mariana? Família. O juiz na prova condenou o réu a pagar alimentos. R$3.000 por mês. Warler. Você pode apelar? Pode. Ele já está ficando nervoso, ó. Tá percebendo? Ele está ficando nervoso, ó. Ele falou que está com problemas ali nas ações de alimentos, que não está gostando disso. Então, Arlen, você não vai esquecer dessa jamais na sua prova. Você foi condenado a pagar alimentos e apelou. Essa apelação não tem efeito suspensivo. Qual é a vantagem para o credor da apelação que o devedor interpor não ter efeito suspensivo? É que ele vai poder promover a execução provisória. O devedor apelou, mas a apelação não tem efeito suspensivo. Então eu imediatamente inicio a execução. Isso aqui tem cara. Porque o Rodrigo fez muito bem, a Mariana, de não me dar de exemplo. Não estou falando que não pode cair, né, gente? Ninguém tem coragem de falar que alguma coisa não pode cair. Mas o perfil, a leitura da prova me faz afirmar o seguinte:
Ainda bem que o Rodrigo não me deu de exemplo apelação contra sentença que julga procedente pedido de instituição de arbitragem. Isso deve acontecer tão raramente na vida de um advogado que não é a cara da nossa prova, que não é uma prova de armadilhas. Pode falar o que for dela, mas não é uma prova de armadilha. É isso aqui que o advogado vai lidar. Ó. O Arley, condenado a pagar alimentos, interpõe apelação. A apelação dele não tem efeito suspensivo. O credor começa a te executar imediatamente. E o exemplo que o Rodrigo me deu. Aqui, ó. Apelação contra sentença que confirma. Eu vou pegar esses dois aqui que são os que me parecem mais importantes, tá, Rodrigo? Confirma ou concede tutela provisória. Você consegue uma tutela antecipada em 2017. Tutela antecipada, 2017. Aí chega, pode deixar. 2 anos depois, em 2019, o juiz sentencia. E na sentença ele confirma a tutela antecipada. Então ele deu a tutela antecipada e lá na frente ele confirmou. Você pode apelar? Pode. Mas essa apelação não vai ter efeito suspensivo. Qual que é a vantagem para o credor pelo fato da apelação não ter efeito suspensivo? Poder promover execução provisória. Sem dúvida alguma, essas são as duas hipóteses mais com cara do nosso exame. É a apelação contra a sentença de alimentos, apelação contra uma sentença que confirma uma tutela antecipada lá na sua prova. Pode apelar, mas a apelação não tem efeito suspensivo. O credor vai começar a te cobrar imediatamente o que ele ganhou. Quantos degraus eu disse que nós tínhamos nesse raciocínio aqui? 3. Qual que é o mais importante? O que vem agora. O último. Primeiro degrau. Apelação tem efeito suspensivo? Tem. Isso é o básico do básico. Segundo, aí já põe um ingredientezinho a mais. Existem apelações que não têm efeito suspensivo? Existem. Ali. Terceiro, último e mais importante. Nessas apelações que não têm efeito suspensivo, o advogado pode pedir efeito suspensivo. Falar, não é possível. É isso mesmo. Ó. A apelação tem efeito suspensivo? Tem. Mas em certas situações ela não tem. Nessas situações, eu posso pedir o efeito suspensivo. A pergunta é, para quem pedir? E o que comprovar para conseguir? Então nós vamos usar o Arley. Imagine de exemplo que você foi condenado a pagar alimentos a alguém. Você pode apelar, Arley? Pode. Sua apelação vai ter efeito suspensivo? Sim ou não? Não. Mas você pode pedir. Você não vai errar essa questão se cair, ó. Você não pode errar essa, Arley. Você vai se imaginar na prova. Vou fazer uma questão do simulado com o seu nome. Arley, se você é condenado a pagar alimentos, você vai interpor uma apelação perante o juízo ACO. Paralelamente, você vai fazer uma petição dirigida ao tribunal ou ao relator, eu vou te explicar essa diferença, requerendo efeito suspensivo. A apelação não tem, mas você vai lá pedir. Para você não ser executado imediatamente. 2h10 da tarde, o Arley interpôs a apelação perante o juízo ACO. 2h10. 2h15, ele abre o site do Tribunal de Justiça para apresentar um pedido de efeito suspensivo a essa apelação. Pergunta, se essa apelação já chegou ao tribunal, gente? Tem 5 minutos que ele interpôs, gente. Essa apelação já chegou ao tribunal? Então ele dirige esse pedido ao tribunal. Aí distribui, cai com qualquer câmara. Agora imaginemos que o Arley só quisesse pedir esse efeito suspensivo 2 meses depois de ter interposto a apelação.
2 meses depois de ter interposto a apelação, imagina, se ela já chegou ao tribunal, já. Aí você dirige o pedido diretamente ao relator, porque aí já está escolhido um relator para o seu caso, porque a apelação já subiu. Mas o que mais acontece, então, eu vou repetir, é a primeira hipótese. Ó, Warley, 2h10 da tarde, você abriu o site da primeira instância e protocolizou sua apelação. 2h15, você abriu o site do Tribunal de Justiça e distribuiu ao TJ um pedido de efeito suspensivo. É assim que funciona. A primeira coisa é saber a quem requerer, e o 1012 deixa isso muito claro. O requerimento é feito ao órgão a de quem. E a segunda pergunta você me responde com o parágrafo 3º. O que você tem que falar nessa petição? Porque não é só pedir, né, gente? Não é só pedir, ué. Você tem que comprovar o preenchimento dos requisitos do parágrafo 3º. O que você tem que falar nessa petição para conseguir efeito suspensivo, Arlen? Quais são, em outras palavras, os requisitos para obter esse efeito suspensivo? Você tem que, primeira opção, você tem 2 opções, tá? Demonstrar a probabilidade do provimento do seu recurso. Você tem que demonstrar a probabilidade do provimento do seu recurso. Você tem que tentar convencer o tribunal que a sua apelação será bem sucedida. Mas você tem uma outra opção. Ou demonstrar a relevância dos seus fundamentos e o risco de dano. Vou chamar de periculo in mora, pode ser? Vocês gostam dessa expressão? Periculo in mora. Você demonstrar que os seus fundamentos são relevantes e que se você não conseguir o efeito suspensivo, você pode sofrer prejuízos. A primeira vez que eu li esse artigo, eu fiquei em dúvida. Não entendi. Eu não entendi a diferença de um para o outro. Olha aqui. Probabilidade do provimento. Você concorda que para um recurso ter probabilidade de ser provido, você tem que ter trazido fundamentos relevantes? Eu fiquei pensando assim. Relevância dos fundamentos e probabilidade do provimento acaba que no fim das contas é a mesma coisa. Então por que eu vou usar a segunda alternativa se nela eu tenho que demonstrar periculo in mora? Então na hora que eu vou pedir o efeito suspensivo, eu vou sempre me basear nesse requisito, que só com ele eu consigo. Aqui eu não tenho nem que provar periculo in mora. Aí a doutrina, para salvar esse artigo, fala assim: probabilidade do provimento é quando é uma coisa muito escancarada. É uma decisão que está muito errada. Por exemplo, uma decisão que contraria uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Aí você tem uma situação de absoluta probabilidade de ganhar. Basta isso para conseguir efeito suspensivo. Mas às vezes a situação não é tão clara assim. É uma situação como a do Arley, que quer discutir ali questão de fato, se o menino está precisando, não está precisando. Então, assim, você não pode falar que a decisão está absolutamente errada, mas você não pode negar que os seus fundamentos da apelação podem ser considerados relevantes. Só que aí, não basta isso. Você também tem que demonstrar que existe um perigo da demora. O perigo da demora, Neide, é difícil de demonstrar nesse caso, o perigo da demora? Não. Porque se ele não conseguir o efeito suspensivo, ele vai começar a ser Eu disse que eram 3 degraus. Primeiro, lembrar que a apelação só tem efeito devolutivo e suspensivo ou só devolutivo? Tem efeito devolutivo e suspensivo. Segundo, em algumas hipóteses, ela só tem efeito devolutivo. Ela não tem suspensivo. Mas nesse caso, se você quiser, você pode requerer esse efeito suspensivo ao tribunal. Muito bom. E para encerrar a parte teórica e colocar a peça no seu caderno, como que você constrói a sua apelação, que é facílima. Todo mundo torce para cair a apelação. Eu acho a mais fácil. Tomara que caia a apelação. É a peça mais fácil. E cai com muita frequência. Já foram 2 apelações desde o exame 20 e já há muito tempo não cai. Está na hora de voltar a apelação. Mas antes, um último ponto teórico, que está no 1013.
Apelação e teoria da causa madura. Apelação e teoria da causa madura. Olha como vai ser fácil estudar esse tema. Vocês é que vão me ajudar. Então vocês precisam ter atenção nas perguntas que eu vou te fazer. Senão nós não vamos andar. E eu só vou andar quando você me responder. Eu vou te dar uma informação e vocês vão fazer uma premonição do que o código diz. Não leiam o código. Eu vou te dar uma informação e a partir dela eu vou começar a te fazer algumas perguntas. Tá aí a informação. 2 pontos. Gente, o CPC, ele vira para o tribunal e fala assim: tribunal, sempre que possível, evite devolver o processo para a primeira instância cassando a sentença. Sempre que possível, corrija os erros da primeira instância sem devolução dos autos. Isso não é mais econômico, gente? Então tá. Com essas informações eu te faço as seguintes perguntas. Imagine que um juiz extinguiu um processo sem resolução do mérito na primeira instância. E foi interposta uma apelação. E o tribunal entende que não era caso de extinção do processo, que o processo tinha que ter tido o mérito resolvido e que a proposta, o mérito já está em condições de ser resolvido. Pergunto-lhes, o tribunal manda devolver para julgar o mérito ou o tribunal julga o mérito? O tribunal julga o mérito. Segunda pergunta, imagine que na sua prova o autor fez 3 pedidos, o juiz só analisou 2 e por meio de apelação isso chegou ao tribunal. Reconhecida a omissão pelo tribunal, você acha que o tribunal devolve para o juiz suprir a omissão ou o próprio tribunal supre a omissão? O tribunal supre. O tribunal supre a omissão. Julga o que o juiz não julgou. Mais uma. Imagine que lá na prova o juiz concedeu B, sendo que eu pedi A. Eu pedi A, o juiz deu B. Essa sentença chama extra petita. Você acha que o tribunal, quando reconhecer esse erro, manda voltar ou ele corrige? Corrige. Penúltima pergunta. Estou seguindo os parágrafos do 1013. O juiz profere uma decisão e eu visualizo nessa decisão, nessa sentença, um vício de fundamentação. O juiz não fundamentou adequadamente a sentença. Eu apelo. O que você acha? O tribunal manda voltar para ele corrigir a fundamentação ou o tribunal corrige? Corrige. E a última. E essa última foi cobrada na penúltima peça de apelação em que essa questão foi cobrada. Apelação. Deixa eu reformular essa frase. A penúltima vez em que a apelação caiu, tinha que falar isso na apelação. Essa pergunta que eu vou te fazer agora. Imagine que o juiz de primeira instância decretou a prescrição. Subiu. Se o tribunal reconhece que não havia prescrição, você acha que o tribunal devolve para o juiz analisar os demais pontos ou o próprio tribunal analisa os demais pontos? O próprio tribunal. O próprio tribunal fala, não está prescrito. Então coloca a prescrição de lado e vamos analisar as outras questões. Então percebam que esse artigo, ele permite que o tribunal resolva, sane esses vícios da primeira instância. Mas é claro, gente, para o tribunal, por exemplo, julgar um pedido que o juiz não julgou, a causa tem que estar madura. Ou seja, porque se depender, por exemplo, de prova, tem que mandar voltar. Mas se está pronto para julgar, julga. Esses parágrafos todos aí podem ser resumidos nessa frase. Se está pronto para julgar, julga. Não devolve para o tribunal, para a primeira instância. Para que devolver? Na penúltima vez que caiu a apelação, o juiz tinha decretado prescrição de um determinado direito. Aí no gabarito, pedia para que na apelação você dissesse que se reconhecesse que não havia prescrição e que se analisasse com base no artigo 1013 as demais questões, tendo em vista não haver prescrição. Claro, gente? Muito bom. Vamos agora à estrutura da peça. Então li o meu enunciado e concluí que é uma sentença. Eu concluo muito facilmente, Mariana, que é uma sentença, porque o enunciado ele vai falar da existência de uma ação e vai falar que o juiz não vai falar que proferiu sentença, né? Fica muito na cara.
Mas vai falar que o juiz julgou improcedente o meu pedido, não é isso? Ou que o juiz julgou procedente o pedido da parte contrária, que o juiz acolheu a pretensão, que o juiz rejeitou a pretensão. O que mais se espera é uma sentença, sim, de mérito. Aí, identificado que é uma sentença, porque pôs fim a todo o procedimento, e então, tendo identificado também no enunciado os motivos pelos quais o juiz julgou daquela forma, o enunciado tem que dar isso, né, Pâmela? Ele tem que dizer por que que o juiz julgou procedente ou improcedente. Se ele não disser os porquês, não tem como eu atacar a sentença. Então é claro que ele vai dizer. O juiz rejeitou o pedido uma vez que... Opa, esses são os fundamentos que eu vou ter que atacar. O que vem depois do uma vez que. O juiz acolheu o pedido do autor, tendo em vista que o que vem depois disso é o que eu vou ter que atacar. É ali que ele errou. É ali que ele aplicou o Código de Defesa do Consumidor errado. É ali que ele aplicou o Código Civil errado. Mas vamos estruturar essa peça. Identifiquei a sentença. Primeira coisa, lembrando que é uma peça muito simples. Essa peça tem que ser dividida em duas partes. Essa peça tem que ser dividida em duas partes. A petição de encaminhamento e as razões recursais. A peça de apelação ela tem que ser dividida em duas partes. A petição de encaminhamento e as razões recursais. Claro que você não vai colocar a letra A e B como eu estou fazendo. É só para explicar que essa petição ela começa com a chamada petição de encaminhamento. Por essa petição você estará dialogando com quem? Você estará conversando com quem? Com o juízo ACO. Essa petição, então, ela terá, agora começa, ó. Primeiro, o endereçamento. O endereçamento dessa peça é ao juiz da causa. Isso está escrito no artigo 1010, caput. Ao juiz da causa. Então lá falou que a ação está em trâmite perante a terceira vara civil da comarca do Rio de Janeiro. E fala toda vez. Você vai colocar ao excelentíssimo juiz da terceira vara civil da comarca do Rio de Janeiro. O enunciado vai falar onde que a ação está tramitando. Ah, eu gosto de pôr altos números aqui. Os espelhos não pontuam altos número. Então não precisa. Quer colocar? Pode colocar. Altos número. Mas repito, pegue os dois espelhos. Gente, todo dia antes da aula, claro, né? É um dever. Isso, né? É um dever do ofício. Eu falo assim, quando eu acordo hoje, eu falo assim, hoje eu vou dar aula de apelação, né? Sempre faço isso. Eu abro as últimas apelações para lembrar o que o... Você acha que eu vou lembrar de um para o outro? Eu esqueço às vezes algumas coisas. Por exemplo, eu sempre tenho que consultar, porque eu falo, deixa eu ver como é que o espelho cobra. Se na apelação eles cobram altos números. Aí eu vou no dia da aula. É no dia, gente, porque não precisa fazer com tanta antecedência. Eu já dei essa aula 600 vezes. Mas esses detalhezinhos do espelho, isso é da FGV, eu tenho que consultar todo dia antes da aula. Aí hoje de manhã, depois que eu acordo, eu abro os espelhos, eu conferi, são duas apelações nos últimos exames. Eu até achei que eram mais recentes. Aí eu fui olhar, é do exame 22 e 21, 23 e 21, ou 22 e 20. Não cobra altos números. Outra coisa que eu tenho que consultar também quando eu vou dar aula, e aí eu posso te afirmar. Vamos só virar o bloquinho ali. Então, altos números se você quiser, mas não precisa, o espelho não coloca. Mas, aí outra coisa que eu fico sempre na dúvida se a FGV vai cobrar ou não vai. Aí eu consulto. O artigo 1010 vai me ajudar a fazer o preâmbulo, né? Os nomes das partes, o apelante e o apelado. O 1010 manda qualificar as partes? Sim ou não? Sim. Faz algum sentido, na visão de vocês, qualificar as partes na apelação? Na minha visão, não. Porque a apelação está nos mesmos autos. A apelação não é desvinculada dos autos. Se você quiser saber a qualificação das partes, é só abrir a inicial. O agravo de instrumento, Augusto, eu concordo.
Porque o agravo de instrumento está lá no tribunal e os autos estão na primeira instância. Como a apelação está dentro dos autos, eu acho que não faz sentido nenhum qualificar as partes. Mas o código manda, não manda? Mas o espelho, nesses dois recursos de apelação que caíram nessa era novo CPC, nunca exigiu. Nos dois espelhos, eles só colocaram assim: identificação do apelante, identificação do apelado. Todavia, como o código manda, pode ser que de uma hora para outra eles mudem. Mas repito, aí eu conferi lá hoje cedo, só para não ter essa dúvida. Eles colocam apenas identificação do apelante e identificação do apelado. Diferentemente do agravo, que eu também já consultei, mesmo sem saber se vai dar tempo de chegar na peça hoje, e não vai, eu já consultei. Aí eles já colocam identificação e qualificação do agravante, identificação e qualificação do agravado. Todavia, você está tranquilão lá na prova, sabe? Seguro, confiante, fala, estou com tempo, já dei uma lida nas discursivas, já fiz 3 das 4, então estou tranquilo. Vou identificar e qualificar para não ter dúvida, sabe? Igual a inicial. Identificação e qualificação. Gente, aí às vezes chega o Juliano isso aqui na hora de fazer a peça, não estranhe se houver alguma divergência não, tá? Ele, é uma questão dele, ele pode virar para vocês e falar assim: gente, tem que qualificar, qualifica. Não vai, pode ser. Às vezes eu sou mais liberal, ele é mais conservador, às vezes o contrário. Isso não quer dizer discrepância não, é porque não tem matemática nisso, tá? Pode ser que o seu espelho eles exijam. Nunca exigiu. Você vai me cobrar, eu vou falar assim: pois é, mas nunca cobraram. Agora é que eles cismaram. Os espelhos podem ser alterados. Aí às vezes a gente vai joga na segurança. Ó. Qualifica. Ele já pode chegar aqui e falar: tem que qualificar. Não corro risco. Não assumo. Às vezes eu sou mais liberal, ele é mais conservador. Identifique e qualifica o apelante. Eles dão 2 décimos para esse ponto aqui, tá? Para esse item. Se você identificou certinho quem que está apelando e contra quem, acabou. 010, 010. Então você vai colocar assim, muito embora eles não pontuem isso que eu vou fazer aqui. Você não vai colocar só o nome de um e o nome do outro. Tem que construir um textinho. É Maria o nome da apelante. Aí você vai colocar, né? Maria, reticências, profissão, reticências. Nos autos da ação, por exemplo, ação de cobrança. Vamos colocar aqui, ó. Só exemplo, tá? Porque o enunciado fala qual ação que foi proposta, né? Aqui no meu exemplo, a Maria, nos autos da ação de cobrança. Atenção para isso aqui. Que move contra ou, vou te explicar, que lhe move ou que lhe move. Aí a identificação e qualificação do apelado. Vou repetir, quer ver? Segura aí. Maria, qualifico. Embora, repito, eles aceitariam se você fizessem. Maria, já qualificada nos autos da ação de cobrança, que move contra ou que lhe move, aí eu identifico e qualifico o apelado. Por que move contra ou que lhe move? Depende, gente. Imagine que a Maria era a autora dessa ação e perdeu. Você vai apelar. Você vai colocar como? Maria, nos autos da ação, que move contra o apelado. Agora imagine que a Maria é ré nesse processo e perdeu. E ela vai apelar. Aí vai ser Maria, nos autos da ação, que lhe move o apelado. Vem interpor recurso de apelação pelas razões a seguir. Vem interpor a apelação pelas razões a seguir. Gustavo, eu tenho que colocar com fulcro. Eu tenho uma preguiça dessa expressão, né? Com fincas, com arrimo, nos artigos 1009 a 1014, não precisa. A OAB no espelho de civil não pontua essa remissão no preâmbulo. É do jeitinho que está ali. E eu estou te falando, os espelhos anteriores, é 1/10 para identificar o apelante, 1/10 para identificar o apelado, ponto. Mas você vai construir assim, né? Você não vai sair jogando só o nome dos dois. Vem interpor a apelação pelas razões a seguir. 2 pontos. Aí começa.
que eu tenho que tratar, o que eu tenho que trazer na petição de encaminhamento? O que o juiz Wacó faz mesmo na apelação? Retratação. É mais provável ou menos provável que seja uma dessas apelações aqui? É menos. O mais provável é que seja uma apelação padrão, onde não tenha juiz de retratação. Nunca caiu uma apelação onde eu tivesse que pedir juiz de retratação. Porque geralmente a sentença, geralmente não, todas as sentenças que serviram de base para as apelações foram sentenças de procedência ou de improcedência, em que eu tinha que apelar pedindo a reforma. Então não era caso de retratação. Então a tendência é que não seja também caso de retratação. Se é um caso, você pode até pedir ao juiz para se retratar, mas geralmente não é. Então o que necessariamente o juiz tem que fazer numa apelação e, portanto, necessariamente eu tenho que colocar na peça? Remeter os autos, sem dúvida. Mas vamos pensar cronologicamente, Neide. Antes de pedir a remessa, você pede o quê? A intimação do recorrido. Tá? Então aqui, gente, basicamente vai ser isso. Ó. Eu vou pedir, vou colocar no quadro. Seja intimado o apelado para apresentar contra-razões. Isso está no 1010. Para te ajudar. E também no 1010, no parágrafo 3º, está a outra coisa que a Alcanede lembrou. Pedir a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça. Pronto. Aí nós vamos encerrar essa peça. Local, data, advogado, OAB. Acabou a primeira parte. Então você vai colocar assim, ó. Você pode numerar a partir daqui, ó. 1. Você vai requerer a intimação do apelado para apresentar contra-razões. E 2, após sejam os autos remetidos, remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo. Que é a única coisa que o juiz Wacó faz. Aí você encerra a peça, Warley. Local, data, advogado, OAB. Local, data, advogado, OAB. Pronto. Já ganhou uma parte da sua peça aqui. Endereçamento, preâmbulo, contraditório e pedido de remessa. É a única coisa que o juiz Wacó faz. Antigamente, a gente tinha que colocar nessa peça cabimento, tempestividade, preparo. Mas por que sentido faz colocar isso aqui? Não é o juiz que analisa isso. Isso tem que estar na outra peça, que são as razões recursais, que é o que eu vou chamar de letra B, mas é óbvio que você não vai escrever isso, mas é só para fins didáticos, eu vou colocar aqui, letra B, razões recursais. Gustavo, lá no escritório, quando a gente acaba a petição de encaminhamento, a gente muda de página para falar das razões. Você não vai mudar de página em hipótese alguma aqui. Se você terminou a petição de encaminhamento na linha 20 da página 1, você vai simplesmente saltar 2 linhas e começar a petição de razões recursais em seguida. Como que você começa a petição de razões recursais em seguida? Aqui, ó, você salta, ó, 1, 2 linhas e já começa aqui o que eu vou chamar, só para fins didáticos, de letra B, de razões recursais. Como é que você vai fazer essa peça? Assim, ó. Advogado ou AB, saltou 2 linhas, saltou 2 linhas, você vai começar fazendo uma espécie de cabeçalho dessa peça. Vai ser assim, ó, saltou 2 linhas, começa a escrever isso aqui, ó. Ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não abrevia, não, isso é só para facilitar aqui, tá? Daqui você saltou 2 linhas e escreveu ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vai estar aqui abaixo, quer ver? Mas segue essa ordem aqui, ó. Aí você coloca na linha de baixo assim, ó. Apelante, 2 pontos.
Coloca o nome dele, tá? Maria, reticências. Na mesma linha, se couber, aqui não vai caber, mas você põe na mesma linha para não gastar. Apelado. Você coloca o nome dele. Na mesma linha cabe, tá? Apelante, na frente, apelado. Aí, Magno, né? Na linha de baixo, você pode pôr centralizado. Você escreve assim, ó. Razões recursais. Entendeu? Aí agora você vai começar a colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Aí agora vem as razões recursais. Tem gente que gosta, né? Põe assim, razões recursais, colenda Câmara. Pode colocar. Egrégio, eméritos desembargadores, né? Egrégio tribunal. Isso. Eméritos julgadores. Fica uma puxação de saco lá. Se quiser colocar, se você achar bonito, pode colocar, tá? Não perde nada colocando. Qual? Isso, colenda Câmara, colenda. Aqui no caso a Câmara, né? Quando é pro STF, pro STJ, eles põem colenda turma. Perde espaço com isso não, gente. Tá? Pede isso aqui, põe isso aqui, especialmente isso. Razões recursais. Você pode centralizar essa expressão. Não necessariamente. Saltou uma linha e tem um. Aí agora a gente começa a comprovar os pressupostos de admissibilidade desse recurso e a fundamentação jurídica. Atenção para essa tríade. Esses três vão estar em todos os recursos que nós vamos fazer. Você vai cansar de repetir essas três palavras, no final você já está falando isso sozinho. Cabimento, tempestividade, preparo. Cabimento, tempestividade, preparo. Todo espelho cobra isso. Então aqui, ó. Já vou colocar os três aqui, ó. Cabimento, tempestividade, preparo. Todo espelho vai te cobrar. Todo espelho vai te dar, em média, 6 décimos por esses três elementos. 2 para cada. Então você vai abrir um item 1, chamar do cabimento, ou só cabimento, como está ali. 2, tempestividade. 3, preparo. O que você vai falar em cada um deles? Simples, rápido e objetivo. Cabimento, gente, é chave fechadura. Eu vou escrever. Não vou escrever isso que eu estou falando, claro. Isso é uma analogia boba. Mas cabimento é chave fechadura. É você demonstrar para o seu examinador que se trata de uma decisão X e que contra esse tipo de decisão X, o recurso cabível é o recurso Y. Por exemplo, trata-se de sentença e contra a sentença cabe apelação. Lá no agravo vai ser como? Trata-se de decisão interlocutória sobre distribuição do ônus da prova. E contra decisão interlocutória sobre distribuição do ônus da prova, cabe agravo de instrumento. No recurso especial vai ser como? Trata-se de acórdão com violação à lei federal. Acórdão que viola a lei federal, desafia? Recurso especial. No extraordinário, trata-se de decisão que viola a Constituição. Contra decisão que viola a Constituição, recurso extraordinário. Chave, fechadura. Porque para cada decisão tem um recurso correto. Então é isso que você tem que pensar para desenvolver o cabimento. Então o que você coloca naquele item ali? O que você coloca aqui, gente? Cabimento. Trata-se de... Você vai falar do que você... Qual decisão que você está atacando ali? Então vai colocar o que, né? Você vai falar que se trata de sentença. Qual que é o artigo da sentença mesmo? Está escrito aí, ó, no 1009. Você fez uma referência. Qual é a referência que eu pedi para você fazer no caput do 1009? Trata-se de sentença nos termos do artigo 203, parágrafo 1º. Uma sentença que julgou procedente o meu pedido, julgou improcedente o meu pedido. Julgou procedente o pedido da parte contrária, né? Ou julgou improcedente o meu pedido. E contra a sentença cabe recurso de apelação. Lê o caput do 1009. Aqui, ó, conforme o caput do 1009. Pronto. Só isso. Seu examinador bate o olho e fala, esse cara sabe que é uma sentença e que contra a sentença cabe apelação. Ponto. Vai ser a mesma coisa lá no agravo de instrumento. Trata-se de decisão interlocutória
nos termos do mesmo artigo, só que no parágrafo 2º. E que contra a interlocutória, que, por exemplo, distribui o ônus da prova, cabe agravo, 1009, inciso 11. Vai ser sempre assim. Aqui, apelação. Tempestividade de preparo é muito simples. Tempestividade, a gente vai lembrar da aula de contestação. Logo, existem duas formas de cobrar esse tema. Como é que é? Primeiro é pedir para calcular o prazo. Eu já disse isso, talvez você vai se lembrar. Numa das apelações, o enunciado pediu para datar a apelação no último dia. Só que o enunciado não deu a data da intimação. Não tinha como eu contar o prazo. Você concorda que para eu contar o prazo para apelar tem que me dar o dia da intimação? Que dia que eu fui intimado da sentença? E eles não deram esse dia. Então não tinha como calcular. Então vamos lá. Pode ser que agora, inclusive, corrigindo esse erro do enunciado da prova passada, eles deem o dia da intimação. O prazo para apelar, gente, e a forma de contagem, você tem que citar esse artigo. Está lá no artigo 1003. O artigo 1003, parágrafo 5º, fala que o prazo da apelação é de 15 dias. Então nós vamos ter que informar isso. Ó, estão ao lado aí do artigo 1010 ou do 1009, eu sugeriria uma referenciazinha ao artigo 1003. Por quê? Porque o artigo 1003 fala sobre o prazo. O 1003, parágrafo 5º, fala que o prazo para apelar é de 15 dias. A contar de quando? Volta no caput. Quais são as últimas palavras do caput? Quais são as últimas palavras do caput do 1003? Então são 15 dias da data da intimação. Fechou. Já mostrou para o seu examinador que você sabe contar o prazo para contestar. Se é para fazer a conta, faz a conta. Se não é para fazer a conta, escreve só isso. Que a apelação é tempestiva, porque interposta no prazo de 15 dias, conforme disposto no 1003, parágrafo 5º, a contar da intimação, que é o caput do 1015. Combinado com o caput, do 1015, do próprio 1003. Então vou repetir. Se pedir para contar o prazo, conta o prazo. Fala isso e fala qual que é o último dia. Se não falar nada, Gustavo, não falou nada sobre a intimação, fala só isso. Que a apelação é tempestiva porque interposta no prazo de 15 dias a contar da intimação da sentença. E a mais fácil de todas as partes é o preparo. É simplesmente falar que o preparo está comprovado em anexo. Que o recolhimento do preparo está comprovado em anexo. É simplesmente falar que o recolhimento do preparo está comprovado em anexo. Obviamente, que se o enunciado disser que o seu cliente tem justiça gratuita, você vai falar o quê? Que deixa de recolher o preparo por causa da justiça gratuita. Gente, o preparo está lá no artigo 1007. Se você quiser fazer uma remissão ao 1007 aí, para você não esquecer do preparo. E nesse momento eu queria fazer uma rápida pausa. Vão lá no 1007 comigo? Tem um ponto em especial que eu queria que você destacasse no 1007 para a questão sobre o preparo. Não falei nada na aula sobre preparo, tá? Acabou a aula aqui sobre preparo. Aí lá na prova você se depara com a seguinte pergunta, a seguinte questão. Porque a gente tem que lembrar que a gente pode ler a questão e falar assim, não lembro disso. Nunca ouvi falar. É a tranquilidade de falar, calma que eu vou procurar e vou achar. Minha aula acabou aqui, fomos embora. Lá na prova cai a seguinte questão. Que o autor, tendo sido derrotado na demanda, ele então interpôs recurso de apelação e deixou de recolher o preparo. Tá caindo tudo, né? Pode deixar, depois no final a gente pega, velho. Deixou de recolher o preparo. E o relator, por decisão monocrática, declarou a deserção do recurso.
não conhecendo a apelação. Agiu acertadamente o relator? Não. Por quê? Isso. Porque quando eu não recolho o preparo, o tribunal tem que abrir prazo para eu recolher. Mas recolher em dobro. Como é que é o seu nome? Seu? Mário Zan? Imaginemos, nessa hipótese, que ao recolher em dobro, ele deixou faltar um pedacinho. Ele recolheu de forma insuficiente. Pode complementar? Sim ou não? Saiu sim de cá, não de lá. Sim ou não? Não. Eu provoquei o erro, vocês estão lendo a parte errada. Calma. Ó. Uma coisa é eu recorro e recolho o preparo insuficiente. Aí eu posso complementar em 5 dias. Agora, se eu não recolhi o preparo e na hora de pagar em dobro eu erro de novo e recolho insuficiente, aí não pode complementar não, está escrito isso aí. Ó. Então vou repetir. Fui fazer a apelação, fiz o pagamento do preparo. Fiz o preparo. Só que o preparo foi recolhido em valor menor. Posso complementar? Posso. Outra coisa. Interpus o recurso e não recolhi o preparo. 0 de preparo. Eu vou ser intimado para fazer o quê? Pagar em dobro. Nessa hora, se eu recolher, por exemplo, um valor menor, eu posso complementar? Aí não. Pô, você já errou uma vez, errou de novo? Viu a diferença? Então tá. Depois, o que tem que ter, gente? 4. Aí nós vamos começar agora a falar do caso em si, né? E não mais dos seus pressupostos de admissibilidade, os pressupostos da apelação. Vamos fazer uma síntese dos fatos, né, gente? Síntese dos fatos. Aqui é aquela parte bem objetiva, que ninguém perde ponto. Todo mundo vai saber fazer, bem sinteticamente, falar do que se trata a ação. Qual foi a sentença proferida? Por que o juiz proferiu aquela sentença? Está tudo denunciado. Depois, o que você acha que vem aqui agora, gente? Apresentou os fatos, agora você vai atacar as razões, os fundamentos jurídicos. Pode padronizar, tá igual a petição inicial, pode chamar isso aqui de fundamentos jurídicos também. Tem gente que fala das razões do inconformismo. Não, chama de fundamento jurídico, tá ótimo. Razões de inconformismo, fundamentos jurídicos. Essa parte aqui é aquela mais importante e menos importante. Por que ela é a mais importante? É a que dá mais pontos, mas é a menos importante dessa aula. Por quê? Quem te ajuda nessa parte não é o processo civil, é o direito material. Aí são as informações do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Alimentos, do Arler, tá? Então cuidado, né? E já vamos agora para a simples parte final, que é dos pedidos e requerimentos. 6. Pedidos e requerimentos. Aqui que beleza, ó. 3 só. Três só. E acabou a peça. E é um mais fácil que o outro ali. Vamos combinar? Padronizando. Você sempre vai começar um recurso nessa parte aqui. Sempre com um pedido específico, que é o mesmo para todos os recursos. Você vai pedir para que o recurso seja conhecido, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Então você começa pedindo conhecimento do recurso. O conhecimento do recurso,
tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Vocês já tinham lido a apostila? Vocês já tinham feito uma apelação? Como é que vocês estão sabendo assim? Legal isso. Por quê? Repescagem no caso dela, né? A outra ali também, eu já estive lá, né? Tá. Então, pela segunda e última vez, né? Isso. Sempre comece, não é assim? Seja conhecido o recurso. Isso aqui não é mérito ainda. Você está pedindo apenas para que a forma seja aprovada. Todo recurso você vai começar assim. Seja conhecido o recurso, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. O conhecimento, gente, é a porta de entrada. A partir do momento que o recurso foi conhecido, agora o tribunal vai analisar o seu mérito. E quanto ao mérito, você pede o quê? O provimento. Então, essas duas palavras são chaves: conhecimento e provimento. Então, aqui, ó, seja provido. O examinador acha lindo, ó, quando ele fala, ó, o candidato sabe a diferença, ó. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o provimento. Seja provido o meu recurso. Quando eu peço o provimento do meu recurso, todas as apelações até hoje foram contra sentenças que tinham julgado procedente, improcedente um pedido e você não concordava com isso. Nesses casos, o que eu peço aqui então é que, provido o recurso, seja a sentença reformada. Essa é a palavra-chave, ó. Provido o recurso, ó, reforma da sentença para que você quer reformar a sentença? Ora, para conceder o que não te deu, aí você fala o que você queria ter obtido. Todos os dois espelhos dos últimos dois casos em que caiu a apelação, eu só me refiro aos últimos dois porque eu só estou contando do 20 para frente, que é com o novo CPC. Parava ali, acabava. Nem precisava do item 6.3. Mas como esse é um item que já foi constante em espelhos anteriores, e ele é muito simples, nós não vamos deixar de colocar. Se você está apelando é porque você perdeu, concorda? Se você perdeu, está sobre os seus ombros o quê? O ônus da sucumbência. Então nós vamos pedir a inversão do ônus da sucumbência. Então nós vamos pedir, por fim, a inversão do ônus da sucumbência. Simples assim. Requer a inversão do ônus da sucumbência. Ponto final. Fecha a peça de novo. Local, data, advogado OAB. São dois fechamentos. São dois endereçamentos, dois fechamentos. Porque são duas peças. O encaminhamento e as razões. Essa é a apelação de letra A. É a apelação contra a sentença. É a apelação... Nós vamos ver só essa e agora nós vamos colocar ali um detalhezinho da B. Porque olha só, já disse, 100% das apelações até hoje foram simplesmente assim. Não é uma peça fácil, gente? Todas foram assim, nunca passaram disso. É disso aqui para menos. Como, por exemplo, nenhum dos espelhos dos últimos pediu inversão do ônus da sucumbência. No mais, não tem nem de onde tirar. Alguns espelhos nem valoraram isso aqui, ó. Não valoram essa intimação, mas nós vamos colocar. Todas as apelações hoje foram disso para menos. Por isso que é uma peça que o povo gosta que cai. Mas como eu disse, assim como ela tem demonstrado uma evolução e já na última contestação pediu reconvenção, quem sabe agora ela fala assim, vão dar uma pimentadinha nessa peça? Coisa boba, mas uma pimentadinha. Vão pedir para abrir a preliminar contra aquela sua interlocutória, Júlia, que foi proferida ao longo do processo. Quando e como que eu insiro isso na nossa peça padrão? E aí, com isso, a gente fecha essa peça. Gente, se porventura, vamos pôr de vermelho aqui, ó, essas inserções, tenha havido, Júlia, ao longo do processo, uma interlocutória contra a qual você queira recorrer, vamos usar aquele seu exemplo, que é o exemplo clássico, o indeferimento de uma prova ao longo do processo.
nós vamos então ter que primeiro abrir a preliminar. Onde eu sugeriria abrir a preliminar? Eu digo sugeriria, porque como a gente não tem uma peça assim ainda, eu não posso te dizer. Eles cobram assim. Onde eu sugeriria abrir essa preliminar? Depois dos fatos e antes dos fundamentos jurídicos. Então aqui, ó, seria o item 5, você vai chamar da preliminar. Ó, da preliminar. Júlia, o que você acha que nós escreveríamos nesse item? No item da preliminar, dentro do exemplo que nós debatemos. Exatamente. O que ela falou? Que nós alegaríamos. Primeiro conta o casinho, né, Júlia? Aqui você fez a síntese dos fatos, aí aqui você só fala assim: quanto à decisão interlocutória de indeferimento de prova, nota-se que houve um claro cerceamento de defesa, porque a prova era indispensável à demonstração dos fatos, né? O que merece, então, análise do tribunal. Contar a decisão interlocutória. No caso daquela multa lá, Tiago, lembra? Falar que foi aplicada uma multa, porque você pode discutir isso na preliminar, né? Porque às vezes você tomou a multa e perdeu o processo. Então você vai discutir a multa aqui também, ó. Que a multa não deveria ter sido aplicada, porque o autor trouxe uma justificativa no dia da audiência, levou uma justificativa no dia da audiência, que a justificativa era razoável, aí você conta o cara. Então você abre um capítulo da preliminar para atacar a interlocutória. Por que ela está errada? E aqui, ó, nos pedidos e requerimentos, depois de requerer o conhecimento do recurso, antes de pedir o provimento para a reforma da sentença, você vai pedir o quê? O provimento da apelação para a reforma da decisão interlocutória. Você vai pedir, seja provido o recurso para a reforma da decisão interlocutória. Nesse caso, Tiago, se fosse uma interlocutória que condenou a pagamento de multa, seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória e excluir a multa. No seu caso, Júlia, seja provido o recurso reformando a decisão interlocutória, para quê? Isso, para deferir a prova. Nesse caso, caça a sentença e manda devolver para a primeira instância para produzir a prova. Aí que vai falar isso, exatamente. Ó. Nesse caso da Júlia, ó, seja reformada a decisão interlocutória, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos para a primeira instância para a produção da prova. Autos à primeira instância para a produção da prova. Vai. Isso. Aí vamos voltar. No caso do Tiago foi bem diferente. Foi muito mais simples até, né, Tiago? Como é que ia ficar no caso do Tiago? Seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória e excluir a multa. Ponto. Isso. Porque não precisa voltar para o juiz tirar a multa. O tribunal tira. Agora, Mariana, tribunal houve testemunha no processo? Tribunal faz isso, gente? Produção de prova acontece no TJ? Não tem nem sala no TJ para isso. Então, como a produção da prova ela é da primeira instância, não tem como. Tem que cassar a sentença e mandar voltar. Agora, como aqui, no caso do Tiago, era só uma multa que eu queria que excluísse, o próprio tribunal já tira. Só que, Júlia, como a gente conversou, pode ser que o tribunal não concorde com isso aqui. Pode ser que o tribunal entenda que sua prova realmente era impertinente. Então, por isso você tem que continuar, né? Que se não reconhecer... Aqui é uma espécie de princípio da eventualidade, né, gente? Se entender que não é causa de cassação, que dê provimento ao recurso para reformar a sentença. Aí você parte de um pressuposto que com o que consta dos autos, você já tem condição de reformar a sentença, mesmo sem a prova. Então, gente, são só 2 ingredientezinhos a mais numa apelação em que eu tenha que atacar uma interlocutória.
abrir um capítulo da preliminar e, obviamente, pedir isso ao final. Tomara que venha a apelação que sempre veio, em todas as etapas, em todas as áreas, quando já caiu a apelação, sempre foi a apelação padrão, sem o vermelho. Tomara que volte uma sim. Mas se voltar e puser agora essa preliminar, não tem mistério. Claro. Beleza. Aqui dentro dessa preliminar tem que citar artigos. A fundamentação sempre, Rodrigo, deve buscar artigos. Por exemplo, no caso da preliminar do Tiago, vai ter que citar o 334, parágrafo 8º, que fala que o não comparecimento injustificado é que gera multa e que o dele era justificável. No caso de uma preliminar por cerceamento de defesa, você pode citar até a Constituição Federal, né? Que assegura o direito à ampla defesa, o contraditório. Mas o Código de Processo, que também autoriza a produção da prova pericial, nos artigos 462 e seguintes. Nós nunca tivemos uma apelação. Vocês percebem a diferença entre reformar uma sentença e cassar uma sentença? Reforma-se uma sentença quando ocorre o que a gente chama de erro injudicando, erro de juízo. Por exemplo, o juiz condenou você a pagar 100 mil reais e você entende que não devia pagar nada. Então você pede nesse caso o quê, Késia? Reforma da sentença. O juiz condenou seu cliente a dano material e moral. Você entende que ele não deveria pagar dano moral. Então o juiz cometeu um erro injudicando. Você pede a reforma da sentença. Fecha. Outra coisa é quando o juiz cometeu ao longo do processo um erro de procedimento, um descumprimento às normas de processo civil. Aí essa sentença a gente fala que tem erro in procedendo. Aí você pede, nesse caso, cassação. Por exemplo, no caso da Júlia. Quando o juiz indefere uma prova, ele está cometendo um erro de procedimento, que ele tinha que deixar eu fazer essa prova. Aí, nesse caso, esse erro gera cassação da sentença. Tá? Cassa para voltar e proferir outra. Reforma quando o próprio tribunal já inverte o resultado da decisão. Está claro? É por isso que o advogado tem que trabalhar com essas 4 palavras, né? Ó, conhecimento de recurso. Conhecimento, ele está dizendo que a forma do recurso está ok, que é o recurso cabível, tempestivo, preparado. Provimento é a análise do mérito. E nessa análise do mérito, Késia, o tribunal, ele ou cassa a decisão ou reforma. Quando cassa, anula e manda voltar para dar outra. Quando reforma, não anula a sentença. Ele só altera o resultado final, dizendo, você não tem que pagar o que o juiz condenou. Boa, né? O recurso inominado. O Juliano até faz um recurso inominado com vocês, vou até reforçar isso com ele. O recurso inominado é a apelação dos juizados especiais. Segue esse mesmo padrão? O mesmo padrão. Nos juizados especiais, o recurso inominado é dirigido ao juízo ACO. Lá também não há juízo de admissibilidade em primeira instância e tudo que diz respeito a ele é aqui. É nas razões recursais. Cabimento, tempestividade, lá são quantos dias? 10, não 15. Tem preparo? Tem preparo. Porque o juizado é tudo de graça até a sentença, né? Para desestimular os recursos, exige-se advogado para recurso inominado, tem que fazer preparo. Se perder, vai pagar honorário de sucumbência. Não é isso? Fatos, fundamentos, a estrutura ela é essencialmente a mesma, Marco. Provimento, conhecimento, reforma. Só aqui, Magno, que não é inversão do ônus da sucumbência. Por quê? Porque na primeira instância não tem sucumbência. Não é? Na primeira instância não tem sucumbência. Então você não pede para inverter o que não existe. Não é isso? Na segunda instância do juizado, nas turmas recursais, outro detalhe, né? Não é tribunal, né, Magno? É a egrégia turma recursal. Nos juizados, se você recorrer e perder, você paga honorários. Se você recorrer e ganhar, você não recebe honorários. Nos juizados,
Só paga honorários quem perde, recorre e perde. Então aqui eu nem peço condenação em honorários, porque se eu ganhar não tem direito a honorários, eu peço só condenação em custas. Não, nós já tivemos petição inicial e numa anterior, lá para trás, nós já tivemos uma que aceitaram também. Tá? Vou até pedir para o Júlio trazer essa peça de um exame muito anterior, onde eles tocaram nesse tema. Tá? Mas é um tema que eu não posso descartar, tá? Mas a estrutura é a mesma. Eu nem falei, porque o Juliano, quando fala vem nas aulas práticas, ele faz inominado com vocês. Tá? Claro até aqui, gente? Não, peraí. Então vamos voltar. Provido, gente. Aqui, ó. Assim, ó, Márcio, para simplificar. Ó. Quando eu peço o provimento de um recurso, gente, o provimento ele pode desencadear duas coisas. Primeira coisa que o provimento pode desencadear: 100% das provas anteriores, 90% de chance para a sua. O provimento ele desencadeia a reforma da sentença. Porque em todas as apelações até hoje, é aquele caso em que você perde uma coisa e quer ganhar no tribunal. Você quer a reforma da sentença. Mas o provimento, Márcia, ele também pode gerar a cassação, que é a mesma coisa que a anulação da sentença. Quando que cassa? Quando que anula? Quando tem que voltar para fazer alguma coisa que o juiz não fez. Por exemplo, produzir a prova. Aí o tribunal cassa e manda voltar. Mas vocês lembram que nós discutimos? O próprio CPC sugere hoje que deve-se evitar ao máximo a cassação, que ele tem que tentar resolver quase tudo que está lá. Cassação é só em última hipótese. O tribunal deve fazer de tudo para não cassar a sentença, sempre reformá-la. Só em caso de produção de provas, não. Pode ter havido algum outro tipo de erro, Neide. Por exemplo, o juiz não deu ao réu o direito de apresentar razões finais. Só ao réu. E sentenciou. Houve um cerceamento de defesa, não pela falta de uma prova, mas por um outro erro de procedimento. Não necessariamente. Esse é só o caso mais comum. Beleza, gente? Eu começo a aula que vem com agravo, mas tomara que antes disso, eu acredito que sim, o Júlio passe aqui e faça uma apelação com vocês. Tá bom? Obrigado.